Todos nós queremos algum resultado, e geralmente um resultado maior ou melhor. Só que para a gente ter um resultado diferente, um resultado melhor, a gente precisa ter ações diferentes. Só que isso é óbvio para as pessoas. Tomar ações diferentes para ter um resultado diferente é óbvio. Mas o erro que as pessoas cometem é que elas não entendem quais são as regras do jogo. Se a gente não tiver um entendimento perfeito de quais são as regras do jogo, a gente nunca vai conseguir tomar as ações e as atitudes corretas. Por que a gente precisa entender as regras do jogo? Porque tem um conceito importante e milenar, que é o conceito da maçã, que eu já falei tantas vezes para vocês. O conceito da maçã é o seguinte: a gente tende a buscar o fruto. Eu busquei o fruto a minha vida inteira. O fruto é, por exemplo, você buscar o dinheiro, é você buscar a riqueza material, é você buscar alguma coisa física que seja consequência de alguma coisa. É como se a gente buscasse a maçã ao invés de buscar o que produz a maçã. E o conceito da maçã é o seguinte: se eu abrir uma maçã e parti-la no meio, eu sei quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas eu nunca vou saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque isso daqui é o que de fato a gente tem que buscar. É o poder divino da multiplicação, é a lei da semeadura. No conceito da maçã, quando você tem um mentor que te diz isso, você dá grandes saltos. Eu tive grandes mentores e dei grandes saltos. E a mentoria, ela pode te ajudar muito. A mentoria não é aquela mentoria necessariamente que você paga, não é isso. É o fato de você ter alguns mentores, pessoas que você confia, que já fizeram o que você quer fazer e podem te ajudar a chegar mais rápido. Eu estava em Portugal, jantando com um amigo meu, Thiago Brunet. Ele falou assim: Thiago, você deveria ler a Bíblia. Leia a Bíblia como um livro de mindset. Não leia sob uma ótica religiosa e comece por Provérbios. Eu falei: cara, acho que não. Aí ele falou assim: Thiago, sabe qual é a palavra mais citada na Bíblia? Dinheiro. Eu falei: dinheiro? Não é possível. Ele falou: é dinheiro. Só que sob a forma de ouro, prata, riqueza, prosperidade, outras coisas. Então leia. Só que leia o livro dos Provérbios. Porque lá você tem a mensagem que vem do homem mais rico da história. Quando eu comecei a ler, eu comecei a cruzar isso com vários bilionários que eu conheci. Eu comecei a perceber o seguinte: cara, tudo que eu estou absorvendo desses caras já estava escrito antes. Ao ler Provérbios, o que eu percebi foi: você só tem 2 caminhos nessa vida. Só 2. E esses 2 caminhos vão te levar ou ao sucesso e paz, ou à ruína e à vergonha. Então, se você seguir um caminho de sabedoria e respeitar as regras do jogo, você vai ser uma pessoa honrada, íntegra e generosa. E a sua consequência é ter sucesso e paz. Se você for uma pessoa tola e insensata, você vai trazer para você arrogância e orgulho. Isso vai te trazer ruína e vergonha. E o primeiro pilar, a primeira regra do jogo que deve ser respeitada é a ganância. No caso, respeitar a ausência de ganância. A ganância, ela se traveste de segurança. A ganância, ela te engana. A ganância é a mentira vestida de verdade. Então a ganância te conquista com agrados e falsa segurança. Essa é a mensagem mais importante da ganância. E esse é o segundo princípio, a segunda regra do jogo, que precisa ser respeitada. Riqueza versus pobreza. Qual que é o oposto de riqueza, gente? Preguiça é o oposto de riqueza. Não é pobreza. Está em livro dos Provérbios. E faz sentido. Os preguiçosos, eles tomam decisões de não fazer alguma coisa, ao invés de fazer outra que seja muito produtiva. A preguiça é uma regra do jogo que você tem que respeitar. Você não pode ser preguiçoso. Qualquer decisão que você toma, você renuncia a algo. A preguiça, ela vai te deixar pobre ou vai te manter pobre. Ou se você é rico financeiramente, a preguiça vai te trazer para a pobreza. Porque não adianta você querer sair da pobreza se a pobreza não sai de você. E o que é a pobreza? A pobreza é a preguiça que não sai daqui de dentro. Qual que é o remédio para a preguiça? A disciplina. Qual que é o erro? As pessoas entram no erro de achar que a gente só pode começar alguma coisa quando vier a motivação, mas a motivação só vem depois de começar alguma coisa. Então, quando eu estou falando de redes sociais, enquanto as pessoas perdem tempo nas redes, elas deixam o dinheiro na mesa para outra pessoa pegar. E o outro princípio e regra do jogo que precisa ser respeitado é a tolice. A tolice, ela realmente é muito pejorativa. O que é a tolice? A tolice, ela tem 2 conceitos. É aquela pessoa que acha que sabe tudo ou aquela pessoa que não sabe nada.
Só que se a pessoa não sabe nada, ela é uma ignorante, a culpa não é dela. Se você não aprendeu na sua casa a cuidar do seu dinheiro, a culpa não é sua. Você não aprendeu. E às vezes nem dos seus pais, porque também eles não aprenderam. Mas a partir do momento que você aprende, se você erra, você já não é mais ignorante. Agora a culpa é sua, porque agora você é um insensato. O insensato é aquele que sabe o que deveria fazer e ainda assim não faz. Esse é o insensato. Qual que é o remédio para tolice? O conhecimento. Porque se eu não sei, eu sou ignorante, eu preciso de conhecimento. Se eu acho que eu sei tudo, eu só consigo achar que eu sei tudo porque eu não tenho conhecimento suficiente para saber que tem mais para saber. O conhecimento desbloqueia isso. Mas por que mesmo pessoas que são extremamente inteligentes, elas não conseguem aprender? Porque a maioria delas, muitas vezes, não é humilde. E uma pessoa desumilde, ela é arrogante. O arrogante não aprende. Porque você traz pessoas perto de você que são extremamente sábias e têm muito conhecimento, elas tentam te passar alguma coisa. Elas te repreendem, elas te ensinam, elas falam. E você não absorve. E não adianta você querer repreender um tolo. Só repreenda os sábios. Esse é um grande aprendizado. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. E essa mensagem é importante para te mostrar que não importa quão inteligente você seja, você não vai viver se você não respeitar as regras do jogo. Você não pode ser um tolo. E para você desbloquear a tolice, você precisa do conhecimento. E para você absorver conhecimento, você precisa de humildade. Senão você não cresce. Não seja tolo. Conselheiros é o nosso quarto pilar. Esse pilar, para mim, é um dos mais importantes que tem. Por que esse pilar é mais importante? Porque aqui você deixa de errar onde as outras pessoas já erraram, gente. Você não comete as mesmas cagadas, os mesmos erros que os outros já cometeram. Eu quero passar para vocês um conselho que eu recebi importante. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi o momento em que, de fato, eu tive uma aprovação pública, né? As pessoas soltaram na mídia que eu estava quebrado, né? Que eu não tinha dinheiro, que estava tudo dando errado na minha vida e tal. Isso no momento que eu investia meu dinheiro publicamente, as pessoas viam que eu tinha alguns milhões de reais públicos investidos. Mas as pessoas não queriam saber isso. Elas queriam zombar. E aí nesse momento, eu lembro que eu estava sozinho, eu fazendo palestras, né, ao redor do Brasil. E num desses momentos eu estava sozinho num quarto de hotel. E aí uma repórter me ligou. E quando a repórter me ligou, eu fiquei assustado. Eu ia fazer 2 sessões de um show, gente. E isso me consumiu. Porque eu não conseguia saber o que estava acontecendo, qual era a repercussão do que estava acontecendo. Eu estava magoado, mas não tanto ainda. Até que eu entrei nas redes sociais. E eu vi que o meu nome entrou no Trending Topics do Twitter global. Isso, de fato, foi um movimento muito difícil na minha vida. De fato, muito. E isso foi se prolongando por vários dias. Tive muitos amigos, muitas pessoas, muitos empresários, muita gente que me defendeu. E tive muita gente, que me atacou. Quando que isso aqui iria terminar? Quando que isso aqui ia acabar? Até que eu cheguei para esse cara e falei... Bente, me ajuda? Ele falou, claro, eu já passei por isso. Eu falei, você já passou por isso? Então ele virou para mim e falou, Thiago, peça desculpas, porque alguém você deve ter magoado. E eu aceitei as desculpas dele, por um único motivo, porque ele já tinha passado por isso e porque ele era uma pessoa que eu respeito. E eu, publicamente, pedi desculpas. E o que aconteceu? Esse assunto encerrou imediatamente. E tudo isso porque eu tinha um conselheiro. Então os conselheiros, eles são muito importantes porque te ajudam a chegar mais longe. Regra do jogo. Imediatismo. Essa é uma regra do jogo que precisa ser respeitada. O que os homens mais ricos do mundo têm em comum, geralmente é o cabelo branco. Se você for puxar a lista da Forbes e pegar os homens mais ricos do mundo, eles têm cabelo branco. O processo do enriquecimento leva tempo. O processo do crescimento em qualquer área da vida leva tempo. Você já pode saber de várias coisas. Não por isso você merece ter agora, mas é um processo. Por isso que eu sempre digo que ter dinheiro é diferente de ser rico. Porque quem tem dinheiro quebra e não produz mais. Fracassar não é ser fracassado. O fracasso, como eu já disse, é uma vírgula, não é um ponto final. Só que nesse momento a nossa cabeça prega uma grande peça na gente. Existe um conceito que o nosso lado negativo aplica dentro da gente, que acaba com algumas pessoas e não tem volta. É o conceito da distorção do tempo. Por quê? O fracasso é momentâneo, não é eterno. Mas algumas pessoas deixam o efeito da distorção do tempo
fazer algo negativo na sua cabeça, que é distorcer o tempo do fracasso e jogar isso para o longo prazo. Só que se a gente distorce o tempo do fracasso e joga isso para o longo prazo, logo a gente é fracassado. Então, quando a gente distorce o tempo, a gente ressignifica a realidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque o fracasso faz parte do processo. O fracasso é a natureza te dizendo que esse não é o caminho. Resiliência é você tentar coisas diferentes até chegar no seu resultado. Quando você tentar algo diferente, você não sabe, você tem uma hipótese se vai funcionar ou não. Porque quando a gente fala de imediatismo, qual que é o nosso principal inimigo? O instinto animal. Esse daqui é o seu principal inimigo, porque ele joga contra você. O instinto animal, ele é imediatista, cara. Ele é imediatista. Ele quer que você coma agora, que você faça tudo agora, que você gaste seu dinheiro agora e que você não guarde pro futuro. Quando a gente tenta antecipar um sonho, esse sonho vira um pesadelo. O instinto animal, ele não quer que você viva. O instinto animal, ele quer que você sobreviva. É completamente diferente. E esse outro hábito é extremamente importante. Diligência. A diligência é você enfrentar todas as tarefas que você tem, seguindo esses 5 pilares. Sendo persistente criativamente, que você poderia traduzir para a resiliência. É você ser persistente, você continuar persistindo, mas sendo criativo. Segundo ponto, qualquer coisa que você for fazer, você precisa fazer um esforço inteligente, porque você tem esforço burro. Não adianta você passar muito tempo na sua vida fazendo esforço, só ir cansando e suando, e vangloriando isso daqui, e achando que é nobre você só fazer esse esforço, porque não é um esforço que vai te trazer nada, gente. O esforço faz parte do processo, mas é o mérito que vai te trazer o resultado. Então, se você aplicar todos os pilares da diligência em qualquer negócio que você fizer, isso sim vai te trazer resultado. É fazer planejamento, é se planejar. Depois, honestidade. Não adianta você fazer tudo isso se você não for ético, porque a ética, ela te permite passar no filtro do tempo. Uma pessoa antiética, ela vai gerar inimizades. A mentira não vai construir um futuro para você sólido. A mentira vai construir um futuro falso. Em algum momento, você vai perder tudo que você tem. E depois, longo prazo, não existe diligência envolvida com imediatismo. Você precisa pensar sempre à frente, sempre no longo prazo. Eu queria passar uma história para vocês para finalizar isso, que é a história de Sócrates. Sócrates foi um dos grandes pensadores do nosso mundo e ele não se conformava com as afirmações que existiam na época dele. As pessoas afirmavam as coisas, mas para ele não. Para ele precisava fazer a pergunta certa. Ele ia atrás da pergunta certa, porque ele queria procurar respostas e fazer mais perguntas. Ele queria evoluir. Ele queria mais sabedoria. Mais e mais sabedoria. Mas na época dele, isso não agradou as pessoas. E as pessoas resolveram acabar com a vida de Sócrates. Sócrates morreu. Essas pessoas acabaram matando Sócrates. E o que aconteceu aqui é que essas pessoas, elas optaram por, ao invés de assassinar a sua própria ignorância, assassinar a sabedoria alheia, que é o que Sócrates estava tentando trazer para o mundo. E o que eu não quero que aconteça aqui com vocês é isso. É que vocês sacrifiquem a sabedoria. Que vocês não busquem sacrificar a ignorância interior que a gente tem. Que vocês deixem de buscar a sabedoria. Então eu gostaria do fundo do meu coração que vocês pudessem levar essa mensagem adiante. Não o mensageiro, mas que vocês levassem essa mensagem e que essa mensagem pudesse iluminar a vida de todos vocês, da família de vocês, de que todos estão ao redor de vocês. Muito obrigado, gente.